Então eu vou baixar o volume aqui do microfone, vou deixar o vídeo rolar, vou reagir aqui com minhas caras e bocas, vou ficar tipo, o que tá acontecendo nesse vídeo? E aí sempre que for necessário eu vou pausar o vídeo ali pra gente conversar um pouco sobre cada um desses conselhos, né? O que eu acho que vale mais a pena, o que já senti que aconteceu comigo durante a minha carreira, né? Então vamos lá. Vamos ver, cadê aqui? Vamos começar o vídeo. Sênior passou anos coletando conhecimentos raros sobre a nossa carreira. Um programador sênior passou anos coletando conhecimentos raros sobre a nossa carreira em programação e vamos ver quais deles eu concordo ou não. Fora isso, eu perguntei no Twitter se você for dar um conselho de carreira para um amigo que gosta muito e tá entrando na área de tecnologia, qual seria? E as respostas foram muito curiosas. Primeiro item do artigo, e olha que curioso, você raramente vai escrever algo do zero. E eu concordo 100%, tá? Tanto que numa das primeiras aulas de um curso que eu tô criando, eu coloquei o seguinte na aula do dia 13 aqui, ó, fundação. Tem uma frase do cientista Carl Sagan. Deixa eu pular aqui para... Opa, pulei aqui. Cadê? Aqui, ó. Frase sensacional. Se você deseja fazer uma torta de maçã do zero, você deve primeiro criar o universo. Então você provavelmente nunca mais vai estar fazendo algo do zero e tudo que você fizer vai ser feito em cima do trabalho que foi feito por alguém que chegou antes de você. Mas o ponto... Boa, eu já vou pausar por aqui porque eu tenho um comentário interessante para fazer desse vídeo agora, que é a gente não começa nada do zero, né? E eu vejo muita gente pensando que é legal a gente começar algo do zero. E eu imagino que seja mesmo, até por motivo de aprendizado, né? Então, começar alguma coisa do zero significa eu aprender como fazer, realmente. Porém, quando a gente tá, quando a gente tá no mercado de trabalho, é muito comum que a gente não pegue coisas do zero. Provavelmente o Felipe vai falar um pouco disso na frente, mas eu gostaria de colocar uma coisa que eu acho que ele não fala também, que é... Às vezes é melhor você pegar uma coisa que já tá pronta. Por quê? Porque você fazer do zero, a responsabilidade e a inteligência, entre aspas, ali vai ser só sua. Então você vai fazer aquilo do zero, então você tem que pensar em todos os cenários que aquilo poderia acontecer. Ou, por exemplo, que alguma coisa poderia dar errado. Agora, quando você pega alguma coisa que já está pronta e melhora ela, você consegue pegar aquilo que já estava desenvolvido, que já tem uma história, que já tem uma base, que já tem algumas coisas bem importantes ali, principalmente no sentido de segurança. E aí com isso você consegue ir mais longe. Então tem até uma frase que, se eu não me engano, é de Newton, que ele fala que se eu cheguei a ver mais longe foi porque eu subi nos ombros gigantes ou algo similar. Por favor, se alguém souber aí pode me corrigir. Mas basicamente eu vou pegar uma coisa que já existe, certo? E eu vou fazer que essa coisa ela chegue mais longe. Então, eu vou pegar um sistema, eu quero criar uma API, eu não vou vasculhar a internet para criar uma API do zero, sabe? Nada vai ser do zero. Você primeiro precisaria realmente criar o universo ali, como o Felipe fala. Então, a ideia é, pega o que você procuraria de melhores práticas. Então, por exemplo, uma API hoje em dia a gente pode fazer ela facilmente com JavaScript, né, com Node e tudo mais. Coisas que já existem, que pessoas já criaram, você não vai precisar criar o Node, você não vai precisar criar o JavaScript. E eu chego em abstrações um pouco mais acima também. Por exemplo, você não precisa criar um sistema de log, criar um sistema de reconhecimento facial, criar um sistema de... Essas coisas existem, essas coisas possuem bibliotecas e às vezes você consegue ter uma produtividade muito maior usando essas ferramentas. Então é legal conhecer e parar de fazer as coisas do zero quando a gente tem tanto material disponível. Então é basicamente isso que eu tenho para falar desse primeiro ponto. Vou deixar o vídeo rolar aí. O ponto que o artigo estava querendo fazer nessa parte é que provavelmente você não vai ser alocado em projetos novos porque eles não surgem toda hora. Acaba sendo muito mais comum você consertar coisas que já existem, pelo menos no início da carreira. E olha, eu vou te falar que eu acho que é até bom, tá? Porque quem já passou por isso sabe que o começo de um projeto, ele é fácil até, se comparado com aqueles 1% final, aquele 1% que de fato você vira a chave e o projeto existe para o mundo, sabe? Esses 1% finais são muito difíceis e começar um projeto do zero e conseguir levar até essa virada, isso é pesado. Não só pesado, mas confuso. Isso casa um pouco com a resposta que o Lucas Montano colocou. Tu não vai entender metade das coisas que tá fazendo e tudo bem. E tudo bem mesmo. E tudo bem mesmo.
Provavelmente eu vou estar mostrando coisas aqui que ninguém vai aprender, ou que ninguém aprendeu ainda, ou que ninguém viu ainda, e acho que tudo bem isso, porque quando eu comecei, alguns anos atrás, eu também não entendia nada, né? Eu literalmente fiquei muito feliz quando eu fiz o meu primeiro print e apareceu alguma coisa na tela e eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu escrevi alguma coisa e o computador compilou isso de alguma maneira e jogou isso na tela. E isso era a coisa mais óbvia e mais básica que você poderia fazer na programação. Mas existem muitas coisas que vão parecer óbvias para mim, vão parecer óbvias para vocês e talvez não pareçam para outras pessoas. Assim como vão ter coisas muito óbvias para vocês que não vão ser tão óbvias assim para mim. Então, é bem complexa essa parte também. Vamos seguir aí o vídeo, senão eu vou ficar cortando o Felipe de falar toda hora. O item do artigo, conhecimentos do negócio são mais importantes que habilidades em programação, e eu concordo 100%. É muito mais fácil e certeiro escrever o código que precisa ser escrito quando você conhece por inteiro o contexto que você está inserido. Por isso que... Boa, lá vou eu falar de novo. Sim, concordo 100%, porque, assim, se você só olha para a parte de tecnologia, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Se você olha para a parte de tecnologia, você para de pensar no problema. Assim, no sentido de negócio, né? Então, se você só olhar, não, eu vou usar Python, vou usar Java, eu vou usar JavaScript. Se você só olhar para essa parte e não pensar num contexto maior, né? Aí você não consegue ir para frente com essas tecnologias ou com o que for. Existem serviços ultra populares que são usados de verdade por pessoas, só que a implementação por trás é um lixo. E o contrário também. Serviços que a implementação assim, é simplesmente sensacional, mas que não resolve o problema de ninguém. Por aqui, programar por programar, rapidinho, vira um saco. O massa é que isso casa com a resposta do Product Guru, que ele fala: cria relacionamentos e foca em gerar resultados para a empresa, independente do framework da moda. Próximo item do artigo fala uma coisa que muita gente deixa para trás, que é: escrever documentação não é enfatizado o suficiente, e eu concordo 100%, e eu diria que grande parte, se não a totalidade da minha didática, vem exatamente disso. Tudo que eu aprendia, eu tinha uma vontade quase que incontrolável de compartilhar, então durante a minha carreira eu escrevi muito tutorial, que é uma forma de documentação. Eu notei uma coisa curiosa, eu não sei se faz sentido, mas originalmente parece que as informações que estão no meu cérebro, elas estão em formato de grafo, sabe? E quando eu escrevo um tutorial, parece que eu dou uma linearizada nessa informação, ela fica linear. É como se eu criasse um cache dessa informação, sei lá, um índice do banco de dados, e rapidamente eu consigo, e eu tenho quase certeza absoluta que é isso que influencia na minha didática, porque olha só que coisa curiosa. Se eu voltar aqui nos depoimentos e eu procurar pela palavra didática, olha isso aqui. Olha a barra aqui. Opa, agora sumiu. Mas olha aqui a barra. Assim, a quantidade de vezes que essa palavra didática é escrita nos depoimentos. É muito doido. Próximo item do artigo. Show. Então, basicamente, ele comenta aí, eu até me perdi um pouco porque ele fala do curso dele e eu tava pensando em indicar para vocês. Então, se vocês não conhecem o curso do Felipe Deschamps, fiquem à vontade de chegar lá. Curso.dev, se eu não me engano, por favor, vejam depois aqui de terminar essa live. Mas basicamente, documentação, cara, ela é a base do sistema. E não é documentação tipo, eu escrevi um código comentado, então tá tudo bem, tá documentado. É importante a gente documentar isso para pessoas, não só programadores que vão entender o nosso código. Então é bom a gente fazer um código bem feito para que programadores entendam, além da máquina entenda, que resolva também o problema. Mas também é importante a gente fazer uma documentação para pessoas que não estão no contexto de programação. Então, por exemplo, um PO, para uma PM, né? Para uma pessoa que vai trabalhar diretamente com o produto, mas não necessariamente com a programação. E é importante isso porque você tem que ter esse caminho para outra área, né? Esse caminho de falar assim, a gente desenvolveu isso por conta disso, essas foram as decisões técnicas. Porque se um dia alguém vai olhar para aquele código, ou melhor, para esse produto e falar, por que a gente não desenhou ele para fazer dessa forma? Para primeiro buscar as informações do cliente e entregar ele na tela. E aí você tem ali documentado o porquê que isso não aconteceu. Porque, por exemplo, seria uma coisa impossível de se fazer. Então, nesse caso, eu precisaria primeiro indicar informações do cliente para que assim ele retornasse detalhes de algum produto. Então, assim, a ideia é você apresentar coisas que podem ajudar o time de produto e até o seu próprio time a entender o produto que vocês têm e como fazer isso
no futuro sem precisar tipo, ter várias reuniões para tentar resolver algum tema. Então, basicamente, para isso que eu também acho que são importantes as documentações, além de, claro, as pessoas que vão trabalhar com você vão agradecer demais. E esse é muito, muito importante. Código é secundário. Valor de negócio vem primeiro. Concordo 1.000.000%. Nenhum cliente vai chegar para você e vai falar: nossa, eu não acredito que você pegou aquela função lá, conseguiu colocar tudo numa linha só, clean code, delicinha. Não vai! Agora, vão elogiar sim a feature que você conseguiu colocar no ar. Ou até melhor, o impacto que essa feature teve no dia a dia dessa pessoa. O massa é que isso casa com a resposta do Cleverson.py. Ele falou: não se apegue à linguagem. Elas são apenas ferramentas. Sim, tudo é uma ferramenta para você conseguir construir uma feature para tentar atingir algum impacto, criar algum impacto na vida do seu cliente. O próximo item do artigo é um pouco dolorido, tá? Mas é total real, que é: você vai precisar contornar incompetência. E eu concordo 100%. O triste é que isso pode estar presente não só num colega de trabalho ou num chefe que você consegue, às vezes, lidar ou ter alguma influência, né? Pode ser o caso da incompetência de algum fornecedor que você está usando no seu trabalho. Alguma pessoa lá do outro lado que você não vai ter tanta influência, às vezes não consegue prover o serviço que deveria estar provendo na qualidade que foi contratada. Próximo item. Bom, outro tema que eu acho muito importante tratar, que realmente eu acho que um dos pontos mais importantes da gente levar na vida profissional como um todo é você saber lidar com as pessoas, claro, com essa incompetência, né, que ele comenta, mas com as frustrações, porque às vezes a pessoa ela não é incompetente, mas a gente acredita que essa pessoa é incompetente porque a gente deu a ela, a gente superestimou essa pessoa, a gente deu a ela uma responsabilidade ou um contexto que ela não estava preparada para tomar naquele momento. Eu acho que incompetência, inclusive, ele não é nenhum problema, digamos assim. Eu sou incompetente para várias coisas, principalmente para fazer live. Não sei se vocês perceberam aqui, mas eu apanhei de 25 formas diferentes para como fazer isso aqui funcionar. Então, eu não vejo problema em dizer que eu sou incompetente no momento para fazer lives. No futuro, quem sabe, eu consiga ser competente nisso, né? E a gente lidar com a incompetência dos outros e também das nossas também, acho que é bem importante. E saber lidar com as frustrações. Então, você vai provavelmente indicar um serviço para alguém e essa pessoa ela não vai conseguir fazer da maneira com que você achava que era certo, ela vai fazer de uma maneira diferente. E aí você tem que entender se aquilo realmente é uma coisa que você quer porque é um capricho seu, ou se é uma coisa que realmente impacta no negócio. E se impacta no negócio, eu acho que não vale a pena a gente criticar essa pessoa ou chegar na pessoa e falar: pô, você fez errado. Eu acho importante a gente chegar e falar: ó, talvez aqui seria melhor a gente fazer dessa forma, porque esse motivo, a gente tem essas discussões rolando no momento sobre o produto e tudo mais. E aí, com isso, a gente consegue ir levando essa, infelizmente, né, essa incapacidade das pessoas, né? Então, vamos seguir aí. Você vai trabalhar com incertezas na maioria do tempo, e eu também concordo, tá? Você já jogou Age of Empires? Eu tenho uma imagem aqui especial do Age of Empires 1. Esse aqui, você nasce aqui, né? Por exemplo, no mapa, e tá tudo escuro ao seu redor. E aí você não sabe se você navegar pra frente aqui vai encontrar ouro, ou navegar pra cá vai encontrar pedra, ou vai navegar aqui e encontrar um bicho e te matar. Não dá pra saber, e meio que programação muitas vezes é similar a andar num mapa de Age of Empires. O próximo item do artigo é um pouco difícil de acreditar, mas assim, ele fala que assuma que tudo tenha bugs. E por quê? Porque na maioria das vezes, quando acontece algum bug num programa, a gente acha que foi a gente que causou esse bug, né? E eu não mudaria essa estratégia, tá? Ou pelo menos comigo, na maioria dos bugs que eu encontro, é porque eu fui lá e mexi em alguma coisa. Mas o segredo é saber isolar onde tá o problema. Olha que curioso. Sabe o framework Next.js? Super popular, muita gente usa, a gente usa dentro do Tab News. E aí um belo dia a gente resolveu atualizar a versão do framework. Não era uma atualização grande, é uma atualização pequena. Só que de repente 2 testes da nossa suite de testes do Tab News começou a quebrar, não funcionava mais. E era um teste que se certificava que não era possível criar publicações com acima de 20 mil caracteres. E olha só que curioso, deixa eu entrar no pull request. A gente foi cavucando, até o Aprendendo Felipe conseguiu isolar o problema e identificar que ele estava dentro do Next.js. Ele fez um pull request delicinha,
implementou testes para provar que o negócio estava quebrado e fizeram merge desse negócio. Olha que massa, essas coisas não tão longe da gente. Próximo item do artigo pode pegar algumas pessoas de surpresa. Bom, um comentário sobre esse tema também, de assuma que tudo tenha bugs. Claro, assumir que o seu código tem bugs é muito importante, mas eu acho que é muito mais importante ainda você procurar bugs no seu código. Então é legal a gente gostar de ver eles quebrando. Um dia a gente pode conversar sobre isso aqui na live, eu tenho um artigo sobre isso lá no Medium, se vocês quiserem dar uma olhada depois, a gente vai até passar por um artigo hoje do Medium sobre outro tema, mas enfim. A gente tentar procurar erros, porque eles vão acontecer e se você não achar, quem vai achar vai ser seu cliente, vai ser seu chefe. Então é importante que você pegue aquele sistema que você acabou de construir e com todo o amor do mundo destrua ele de todas as maneiras que você conseguir encontrar. Porque assim, quando alguém chegar e falar assim, pô, tem um bug X, você já imagina o que pode ser aquilo, você já tem alguma ideia de... Porque você tentou quebrar aquilo, você socou aquele código até ele não aguentar mais, até o momento que ele falou, que ele pediu chega, e aí sim você passa, por exemplo, para um tester ou passa ele para jogar em produção. Então assim, é você tentar encontrar bugs e gostar de ver esses bugs acontecendo, porque isso significa que você está fazendo um bom trabalho. Você não pode ficar triste porque o seu código fez um bug e apareceu um bug para você, porque é justamente isso que mostra que você está tentando desenvolver. E se você fez um bug acontecer, que bom. Que bom que você encontrou, você tem uma chance de arrumar esse negócio, essa geringonça que você acabou de criar e poder mostrar ela um pouco melhor do que você poderia ter mostrado se você não tentasse ou testasse ou quebrasse o seu código. Tá, que não é um trabalho dos sonhos. E eu concordo. E aí eu me fico perguntando assim, o que é um trabalho dos sonhos, né? Porque às vezes ficar jogando videogame como trabalho o dia inteiro, uma hora enche o saco também. Mas tem 2 pontos nessa parte do artigo que eu acho que ele acertou na lata, que é a dificuldade de ter um balanço entre a vida pessoal e o trabalho, né? Eu não sei se vocês sofrem disso, mas eu sofro muito, que às vezes eu não consigo consertar um bug ali durante o dia e eu carrego esse bug dentro da minha cabeça pra qualquer lugar que eu for, jantando com a família, saindo lá fora, e eu tô ali, ó, matutando sem parar até eu conseguir, e às vezes eu não consigo dormir direito, e aí é uma loucura. Outro ponto que ele escreveu é que raramente você vai estar construindo algo que você ama, né, ali na empresa, você vai estar construindo uma coisa pra empresa, né, não é necessariamente aquilo que você estaria amando fazer por conta própria, né, às vezes mas na maioria das vezes não é, e aí nesses casos, se você conseguir encaixar na sua rotina, às vezes não dá, mas quando dá, encaixar projetos pessoais. Porque às vezes um projeto pessoal, ele traz, sabe, não sei, às vezes é tão macho, enche, como eu vou explicar isso? Às vezes dá um fogo interno tão forte que você carrega isso pra dentro da empresa e aquele seu trabalho chato fica não tão chato, principalmente quando você consegue transportar certos conhecimentos ou certas tecnologias, você se arriscou em usar no seu projeto pessoal para dentro da empresa, aí ela fica um pouquinho mais massa. Boa. E é justamente isso que eu tô fazendo aqui. Eu concordo tanto com o Felipe que é isso que eu tô tentando fazer aqui. É um hobby meu, que é pra gente falar um pouco de programação sem necessariamente estar num ambiente de estudo mesmo, de eu estar ali, tipo, olhando documentação e tudo mais. Ser uma coisa mais aberta, ser uma coisa mais, tipo, a gente aprendendo juntos por aqui. E também sair um pouco dessa área de, trabalho é trabalho, a gente tem um prazo X para determinadas tarefas, então... cara, trabalho é trabalho. Você nem sempre vai amar o seu trabalho. Você pode trabalhar com o que ama, mas nem sempre você vai amar o seu trabalho. Porque existem coisas que são chatas de fazer realmente. Então, você vai fazer uma planilha, por exemplo. Às vezes você está fazendo uma planilha para você, para os seus gastos mensais. É incrível. Você vai lá, coloca as suas coisas, vê que você precisa gastar um pouco menos. Show de bola. Porém, quando você está fazendo isso para alguém, para uma empresa, né, é um serviço mesmo, aí existem cobranças, existem prazos, existem coisas que são além de, claro, você só ir lá e fazer exatamente isso. Então, programar no trabalho não é exatamente a mesma coisa que programar porque você curte programar, entendeu? É uma coisa meio paralela, assim. Mas aí a gente vai vendo no futuro, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, entender por que a gente vai fazer alguns projetinhos aqui, por que eles são tão importantes na nossa carreira também. Porque, querendo ou não, isso aqui vai ajudar a gente a ter esse hobby, né? Ajuda a gente a criar um
uma pessoa melhor no trabalho também. Porque aí eu já não tô tão, entre aspas, saco cheio no trabalho, por exemplo. Então eu chego lá e falo, pô, isso aqui eu já vi de alguma outra forma, estudei em algum lugar, vi na live, sabe, coisas assim. E aí você tem um argumento a mais para usar ali numa discussão técnica, por exemplo. Você fala, eu vi isso aqui, eu programei desse jeito. E projetos pessoais eles vão te ajudar exatamente nesse ponto. E o Bruno Torrão respondeu uma coisa que casa com isso, que é aprenda a gostar do processo de estudar tecnologia, né? Aprenda a gostar do processo. Quando dá esse clique e vira essa chave, muita coisa muda. Próximo item do artigo, meio que, não sei, vamos ver o que você acha, que é estética não pode ser ensinada, né? Estética de escrever um código bem feito, assim. Eu acho que isso pode ser ensinado, com certeza tem muito de experiência, né? Da pessoa pegar com experiência, mas pode ser ensinado. O próximo item, e a gente já tá terminando, tá? Esse próximo item, esse tira muita gente do sério, tá? Esse já me machucou muito no passado, muito mesmo, tá? E vai machucar qualquer pessoa que se coloca numa posição dentro de de um trabalho de precisar entregar implementações que estimativas vão ser requisitadas mesmo quando você não quer dar elas, ou até quando muitas vezes é impossível passar uma estimativa. O engraçado da tecnologia e da engenharia da tecnologia, não sei se você já notou isso, mas tem coisas que as pessoas que não entendem dessa parte da engenharia, da programação, que elas acham que é extremamente fácil de implementar, e aí quando você olha em como as coisas estão amarradas dentro da Codebase, é praticamente um inferno. Você tem que virar a aplicação de cabeça para baixo para tirar um parafuso ali, para depois encaixar de volta e o negócio parar em pé. Só que o engraçado é que às vezes eu não sei por que isso acontece, tem coisas que as pessoas que não entendem da engenharia assumem que é uma coisa impossível de fazer, e aí você recebe a demanda e você fala, mas é só fazer. Inclusive já tem até aqui, tá feito já, é super fácil. Próximo item, vamos lá, estamos terminando. Nem toda... Cara, acho que não tem muito o que falar. É exatamente o que ele falou. Às vezes vai ter uma feature que o pessoal vai falar, é só isso aqui, como é que você não consegue fazer isso aqui em 1 semana, 2 semanas? E às vezes vai ter feature que o pessoal fala, nossa, eu vou te dar 1 mês pra fazer essa feature porque eu acho que você não vai conseguir. E às vezes você faz em 30 minutos, né? Então, acho que vale muito da gente entender que estimativa ela é basicamente uma mentira, né? É uma estimativa, ela não vai ser uma previsão. Previsão, ninguém vai prever exatamente quanto tempo alguma coisa vai demorar. Mas eu posso ter uma estimativa de, por exemplo, eu consigo fazer isso em 1 semana, porque eu acho que cai muito a experiência aí, né? Eu tenho a experiência de que eu já fiz isso várias vezes antes, então eu sei que demora esse tanto de tempo. Eu acho que essa é uma das principais mudanças que existem quando você se torna um sênior. Que é você olhar para um problema e falar, eu já fiz isso antes, eu sei quanto tempo demora, ou eu já fiz isso antes, eu sei quando dá para usar e quando não dá para usar, ou eu já fiz isso antes, eu sei que não dá certo, ou eu sei que dá certo. Então, essa parte eu acho bem importante também. Todas as reuniões são ruins, eu concordo. Assim, é muito fácil se perder nessa questão de reuniões, né? Mas nem todas são ruins. O importante é encarar uma reunião na minha visão, né? Pelo menos com um pit stop. Às vezes você tem que dar uma parada ali, tipo, galera, tranca, fica síncrono de volta, tranca tudo. Vamos conversar o que tá acontecendo. Sabe? Faz a manutenção ali no pit stop e depois volta a correr com máxima velocidade, na medida que é saudável, né? Mas o problema é quando a corrida acontece dentro do pit stop. Não sei se você já viu aqueles prints que às vezes os programadores tiram da agenda deles, né? Onde a função deles é programar, só que a agenda inteira tá preenchida de reuniões, não tem espaço para programar. E aí o que mata é quando a maioria dessas reuniões podiam ser substituídas por e-mail. E aí aquele clássico que é sobreviver a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. E naquele tweet que eu coloquei, tem muito mais resposta interessante, tá? Então vou colocar o link na descrição, porque vale a pena ler. Tem muita dica massa de muita gente legal aqui. Parou! Você acha que eu esqueci de falar que eu te adoro, porque você ficou até o final do vídeo? Eu não esqueci, não. Esse vídeo ali, que passou agora, ele era uma prova de conceito que foi gravada há muito tempo. Eu tinha feito o teste com os membros do canal aqui. Eles participaram da produção desse novo modelo, então tava só uma questão de teste. Mas eu te adoro. Eu te adoro ainda mais. Você tá aqui numa cena extra até, né? Já tinha acabado, você tá aqui. Te adoro em dobro, então. Tchau. Show de bola. Esse último ponto das reuniões, nem todas são ruins, isso é óbvio. A gente vai ter reuniões que são necessárias,
é muito bom a gente tentar entender como melhorar as reuniões que a gente já tem. Então, é ótimo não fazer reuniões necessárias, mas também é muito bom a gente pegar reuniões que a gente sabe que são necessárias e usar elas da melhor forma possível. Então, tentar fazer, por exemplo, uma listagem de coisas que a gente precisa resolver naquela reunião, apresentar para todos os envolvidos, falar, ó, pessoal, a gente precisa de fazer, por exemplo, não sei, definir um horário para a próxima reunião, que normalmente acontece bastante. Mas assim, eu só saio daqui se a gente tiver um horário muito bom para essa reunião, entendeu? Então a gente vai levantar ali as coisas. Toda vez que a gente sai um pouco do tema, é legal a gente voltar um pouco e falar, pessoal, eu acho que esse tema que você está trazendo aí não vai ajudar na argumentação de trocar o horário dessa outra reunião, entendeu? Então, tipo, é interessante a gente olhar para esse lado também. Então, fechou, era isso do vídeo do Felipe Deschamps. Então, por favor, se inscrevam lá se necessário. Se inscrevam aqui também, inclusive, por favor. Vou tentar fazer aí nos próximos meses, semanas, dias, algumas lives pra gente conversar um pouco sobre programação.